Quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso bondoso Deus, desejando a todos vocês um ótimo dia. Estamos começando mais um encontro da madrugada com Deus, dessa vez com alegria muito grande, um misto de alegria e tristeza, né? Porque nós tivemos a ausência, né, o falecimento da mãe do nosso irmão André. Em uma semana ele perdeu o pai, como disse a irmã Raimunda, né? Ele perdeu o pai no dia do aniversário dele, de André. O pai faleceu e a mãe faleceu no aniversário da filha dele de 15 anos. Então, são duas datas que, sem dúvida nenhuma, vai deixar uma certa sufoco, uma amargura no peito de André. Que o Senhor Deus conforte o coração dele e da família. Bem-vindos, meus queridos. É sempre uma alegria, sempre um prazer estar aqui com vocês juntos, buscando a promessa do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E esse mês é um mês especial, queridos, porque nós estaremos celebrando o quinto ano da nossa madrugada com Deus. 5 anos, nós teremos aqui a presença de alguns pastores, aqueles que começaram, né? Pastor Ferraz, Pastor Anderson, Pastor José Wilson, Pastor Abraão, estarão conosco durante essa semana de celebração. Será uma bênção, não perca, nós vamos estar gerando o convite, mandando para todos aqueles que já participaram da Madrugada com Deus, para que durante essa semana todos nós possamos estar juntos, presentes, participando desse encontro especial. Eu quero convidar nesse momento eu quero convidar para estar conosco em oração a nossa irmã Alaide. Bom dia, Alaide. Abra seu áudio aí, minha irmã. Pode abrir, viu? Está liberado. Consegue abrir aí o áudio? Pode abrir, já está liberado aí. Não? Não está conseguindo? Bem, Pronto. Bom dia, irmã Laide. bom dia, irmão Mário. Tudo bom? Eu estou viajando também, estou na casa do meu filho em Minas, Em Minas Gerais, olha aí. Juiz de Fora, mas acordei sim na hora certa, graças É, a que Deus. bom tê-la aqui conosco, viu? É uma alegria vê-la novamente aqui conosco na Madrugada com Deus. Seja muito bem-vinda, Sim, irmã Laide. Eu quero convidá-la para que a senhora nos apresente a Deus nesse momento, iniciando a nossa programação, pode ser? sim, Fica à vontade. só que eu não estou podendo ajoelhar, porque Não, eu irmão, não, caí. irmã, não, não, irmã. É só para orar. Fica à vontade mesmo, viu? Fica à vontade. Bom Deus. Muito obrigado, Senhor, porque todos que estão nesse grupo foram despertados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para Amém. estar aqui nessa reunião, Senhor. Fique conosco, Senhor. Dá-nos a tua proteção, Senhor. Abençoa, Senhor. Faz com que nós possamos fazer a tua vontade, Senhor. E que nesse dia sejamos todos abençoados com a tua presença, Senhor. É, peço também para as pessoas que estão lutando, Senhor, que tu possa estar confortando seus corações, Senhor. E nos abençoe e nos guarde, Senhor, durante esse culto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Laide, muito obrigado, viu? Que o Senhor restaure a sua saúde e vê se não anda caindo por aí, viu? Sim. Um abraço, Malaide. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe a senhora, a sua família aí no Rio, Minas Gerais, Juiz de Fora. Dá um abraço carinhoso no seu filho, tá bom? Obrigado. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Vamos louvar esse Deus, irmã Laide, todos nós cantando louvores ao Senhor. Vamos matar a saudade. Vamos cantar com a Alessandra Samadello. Meu mundo não é aqui, nem o seu, viu? Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento. Meu mundo não é aqui. O mundo não é pra mim. Não quero mais ser daqui.
espero a salvação. Cansada estou de ver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Volta depressa, Pai, eu te peço, pois neste mundo não há lugar para o teu amor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. Meu mundo eu escolhi, na alma eu te aceitei e quero assim viver. Oh, Pai, eu sei que irei te ver na glória do teu retorno, quando tua voz falar. Vem cá, meu filho, estou contigo. Este é o mundo de paz que tanto você sonhou. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde vou morar, pois ali estará a paz. Louvado seja Deus, que linda canção, né? Matando saudades. Deus seja louvado. Quero saudar aqui de um modo muito especial, muito carinhoso, ao meu querido amigo, a pessoa que eu gosto demais, meu querido pastor Robson. Robson Lopes, nosso querido pastor da madrugada. Muito bom dia, meu pastor. Dê um bom dia para esse povo aí, pastor. Suas ovelhas. Bom dia, Mario. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Estamos aí, estamos de volta. Saudade, viu, pastor? O senhor deixou a gente aqui, as suas ovelhas para que vemos. dispersas. Estamos aqui com os desafios, né? E aí, dormindo tarde, e acabou que na hora que a gente acorda, às vezes não está com um pique para poder participar. Igual hoje eu não vou entrar, não, tenho que preciso descansar um pouquinho mais. Pronto. Mas Mas tá estamos tudo aí bem. enfrentando aqui umas lutas, né? E aí foi por isso que a gente acabou não participando alguns dias aí, por essa Tranquilo. razão. Mas Mas é uma estamos juntos. alegria tê-lo aqui, pastor. Muito bem-vindo, Alegria nossa. seja muito bem-vindo, viu? Quero convidar Obrigado. alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar a irmã Nilda. A Nilda apareceu, pastor, passou um tempinho ausente,
Mas aqui Uhum. está a Nilda conosco, lá do Paraná. Pode Graças a abrir seu Deus. áudio, irmã Nilda. Bom dia, Nilda. Bom dia, pastor. Seja Bom muito dia, Nilda. bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Oi. Como é que está o Paraná? Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem. Vou aí para Bahia, viu? Vou sair depois do Pernambuco. Vou sair de hoje para amanhã. É mesmo? Vem beber água de coco aqui, é? É, água de coco é gostosa aí. Então, é uma alegria tê-la aqui conosco outra vez, viu, minha irmã? Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Você está sendo convidada para fazer oração conosco, junto com a irmã Daci, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, irmã Daci. Abra seu áudio. Bom dia, irmão Mário, bom dia, irmãos, bom dia, pastor Robson, Bom dia, Nil, Darcy. Seja bem-vinda, irmã Daci. Uma alegria vê-la aqui conosco, viu? amém. Cadê Marlene, Alegria Darcy? toda Cadê minha. Marlene, que eu não vejo mais? Marlene sumiu, Marlene, foi. Marlene agora recebeu a segunda netinha. Olha, Olha aí. coitado da vida da Marlene. Só a Deus por ela, vamos orar. Tá certo. Vamos sim, vó, né? A sequência aí da sua. É, exatamente, aí o tempo fica todo ocupado, né? E É, aí a energia vai embora. a família crescendo, isso é maravilhoso. Isso é É maravilhoso. verdade, isso é maravilhoso, com certeza. Pronto. Quero convidar também aqui para estar conosco a oração lá da Alemanha, viu, Pastor Robson? Irmã Diná. Olha aí. Diná, bom dia, Diná. Abra seu áudio aí. Pode abrir. Tá liberado o seu áudio aí. Quero ver quem vai ganhar essa briga aí. Isso. Aí. Bom dia! É Bom um dia. prazer, né, estar aqui com vocês. Uma Bom dia, alegria. pastor Robson, quero Bom conhecer dia, Diná. pessoalmente, irmão Mário. Seja Oi. bem-vinda, Diná. Como é que tá a Alemanha aí? Já é 9 horas lá, pastor, da manhã, imagine. Olha, aqui é muito gostoso, viu? Aqui o clima, aqui são 9 horas da manhã, 9h20, Diná, só vou ou pedir um seja, pouquinho para cinco você. horas de diferença. Vou pedir para você só afastar um Agora. pouquinho o rosto, assim, que está com o rosto muito grande em cima da. Afasta só um pouquinho. Isso. Aí. Pronto. Muito bem, vocês estão sendo convidadas a orar nesse momento, tá bom? Irmã Nilda, ora pelo batismo da chuva cirúrgica, tá bom, Nilda? Intercede aqui por essa promessa que estamos buscando, o batismo do Espírito Santo da chuva cirúrgica sobre a Igreja de Deus no modo geral. Irmã Daci, interceda pelos pedidos do varal que ali estão sendo apresentados. Nós deixamos o grupo aberto no sábado e no domingo, Pastor Robson, choveu pedidos, viu? Muitos pedidos ali apresentados. E nossa irmã Diná, ela vai estar orando mais uma vez pela conversão, viu, Diná, da nossa família. Nós temos ainda pessoas na nossa família que precisam estar no rol daqueles que entrarão no reino de Deus. Então, Diná, interceda pela conversão da nossa família, tá bom? Começando com Nilda, depois a irmã Daci, depois a irmã Diná. Se você quiser e puder ficar de joelhos, fique à vontade. Vamos começar pela Nilda, tá bom? Amado Pai que está nos céus, Senhor Deus, nesta madrugada que estão teus filhos de joelhos na tua presença. Obrigada, Pai, por ser o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Obrigada, Pai, pela Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Entramos na tua presença em nome dele. Senhor, se nós estamos aqui, é porque nós reconhecemos que precisamos de ti. Estamos de joelhos na tua presença, Senhor Deus, reconhecendo que a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Aceita, Senhor Deus, a nossa gratidão, nosso culto, o nosso pedido a ti, Senhor Deus. E nesse momento, Senhor Deus, eu quero interceder, eu quero pedir pela chuva, Senhor, pela chuva temporânea nas nossas vidas, Senhor. Nós precisamos dela, Pai, para receber a chuva, Senhor. Por favor, Senhor, recaia, meu Pai, nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, nos nossos pastores, nos nossos líderes, Senhor Deus.
para que nós possamos levantar cada dia com a certeza que temos Jesus na nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, nos unir para pregar o Evangelho cheio do Espírito Santo. Precisamos, eu te imploro, Pai, pela descida do Espírito Santo nas nossas vidas, porque é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que liberta, Senhor Deus. Que os nossos corações, Pai, estejam abertos para receber a chuva na nossa vida. Amém. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que Tu sabe como atender a nossa oração, ó Pai, e vamos esperar. Aqui, Pai, tem um grupo que se reúne todas as madrugadas, porque, Senhor Deus, quer ter uma comunhão a mais contigo, quer sentir o poder que vem de Ti, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Nos dá sabedoria, entendimento, Senhor Deus. É em nome de Jesus que nós te pedimos, esperamos em Ti e te agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Bem, soberano Pai, em conformidade com a Tua filha, estou aqui também para erguer a minha voz a Ti e colocar no Seu altar todos os pedidos mencionados no nosso grupo de oração, qual chamamos Varal. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor vá com providência na vida de cada um dos Teus filhos. Irmão André, enlutado, Senhor, sua família, que o Senhor vá com providência nos corações, confortando e dando a esperança de que tudo isso vai passar e em breve teremos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, onde a morte, a dor, o pranto e o sofrimento já terão passados. Que essa esperança continue viva em nossos corações. E que na sua infinita misericórdia também, Pai, vá com providência na vida das pessoas que se encontram enfermas. Entre todas elas se encontram também crianças, bebês. Ó meu Pai eterno, tenha misericórdia. Vá agindo no coração e na vida de cada um dos seus filhos. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós. Carecemos do seu socorro divino em nossas vidas. Eu te suplico, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor visite a cada um enfermo, a cada um enlutados, e cada pessoa, Pai, que está passando por alguma situação difícil de relacionamento conjugal, situações de drogas, pessoas viciadas, filhos, ó Pai eterno, pessoas afastadas dos teus caminhos, Senhor, e retornem, porque sabemos que Jesus, o nosso Salvador, está próximo a vir a este mundo nos tirar desse mundo de trevas. Ó Pai eterno, nós sabemos que o Senhor agirá, não sabemos quando nem como, mas temos a plena certeza que o Senhor já está agindo na vida dos teus filhos aqui na terra. E por isso nós te agradecemos também pelo Espírito Santo que nos guia no caminho, nos consola, nos conforta e nos ensina. Ó Pai eterno, te agradeço, não que haja mérito nenhum em mim, mas somente nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigada, meu Deus, meu Pai. Oh, glória. Mais uma manhã mais uma manhã de pé. O Senhor tem dado para nós, para esse grupo. Em nome de Jesus, tem misericórdia daquele que ainda não conhece. Usa-nos para fazer esse papel. Usa-nos para falar do teu amor para as pessoas, para dar testemunho do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que possamos testemunhar através da nossa vida, do nosso agir, sempre para as pessoas ainda que não te conhecem, pela conversão, principalmente do
filhos, que é comum, Pai, quase em todas as famílias tem aqueles que não estão convertidos, Pai, que de alguma forma te aceitaram um dia e estão fora dos teus caminhos. Sei pela vida dos nossos filhos, em particular do meu filho Liberato, que ele ainda não é batizado, o Jackson, que é da Testemunha de Jeová. Faça com que ele reconheça, Pai, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, que possamos honrar pai e mãe. Toca no coração dos filhos, Senhor. Nossos filhos, os filhos de cada um aqui. Eu lembro bem da irmã Laide, que tem filhos, tem sobrinhas, que precisam se chegar mais a Ti, Pai, porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Só através de Ti que possamos alcançar a vida eterna, que possamos ter essa vida que o Senhor quer para a gente, vida em abundância, vida com o Senhor. Obrigada, Pai, por essa manhã, por cada membro daqui da família, pelo pastor Robson, pelo irmão Mário, que eles fazem esse trabalho com muito amor, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, minha irmã Diná, minha irmã Daci, minha irmã Nilda. Deus continue abençoando e cuidando da vida de cada um de vocês. Um abraço carinhoso. Deus abençoe ricamente, viu? Vamos entrar em sala simultânea. Você terá agora 10 minutos para, junto com alguém, apresentar também a sua petição na sala simultânea a partir desse momento. Pronto, queridos? Terminamos os 10 minutos da sala simultânea. Estamos de volta à sala principal. Espero que você tenha aproveitado esses 10 minutinhos. Alguns não conseguiram acessar a sala, né? Mas é assim mesmo. Quero saudar aqui com muita alegria nosso irmão Ademir, pastor Robson. Ademir está aqui conosco. Hoje é uma madrugada de surpresas boas, né? Muitos irmãos aqui conosco. Irmão Ademir. Olha aí, muito bem. O Ademir está pertinho lá do meu xará, né? Eu tive o privilégio de estar junto com o meu xará hoje na sala simultânea. Ele está lá na Serra, né? Eu não sei se Espírito chama no Santo. Serra ou na Serra. Mas eu tenho um amigo que mora lá. Já falei com o irmão Ademir, né? O pastor Adilson Menegaso, que trabalhou conosco aqui na BAC, né? E ele mora no Serra ali, ele está jubilado também. Ele mora no Serra, numa chácara lá, muito, muito legal onde ele mora. Já estive lá na casa dele ali no Espírito Santo. Só que Serra fica antes, quando a gente vai daqui para lá, fica antes de Vitória, né? E Vila Velha fica depois. Eu estive lá pertinho. Eu estive lá pertinho também, pastor. Estive lá pertinho. Eu passei um período em Viana, depois eu fui para Guarapari, no Espírito Santo. Sim, estive lá em Guarapari também. Muito bonita, viu? Cidade bonita. Ô, Robson, o Robson Azevedo, como é que chama? É a Serra ou é Serra mesmo? É Serra, só ou Serra ou a Serra? É a Serra. Serra. O pessoal chama de Serra. Grande Serra, pronto. Nós temos aí em Serra uma família, pastor, que congregou aqui conosco, e depois que eles foram para a Serra, eles saíram da igreja, abandonaram a fé, todo mundo, o esposo, os filhos, a esposa. Eles moram em Serra, abandonaram a fé, e recentemente nós descobrimos, através das redes sociais, que eles pertencem a um movimento aí, esse povo que veste preto. É uma pena, né? É uma pena. Mas muito bem, queridos, nós estamos fazendo Reavivados. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. E hoje, pastor, nós nos deparamos com o livro de Êxodo, capítulo 4. Um chamado de Deus para Moisés. Deixa eu ver se é isso mesmo. Espera aí, deixa eu olhar aqui a lição da escola sabatina. Eu acho que é o 5, não? Deixa eu olhar aqui a lição da escola sabatina. É 4 mesmo. Não, é o capítulo 4. Lição, o Reavivados é o capítulo 4. Exatamente. Abra sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aberta aí, nós temos aí alguns minutos para tirar lições preciosas desse chamado de Deus para Moisés. Moisés, Deus concede poderes a Moisés.
Você já achou aí sua Bíblia? Irmão Ademir, seja muito bem-vindo. Gostei da sua camisa, viu? Bonita. Camisa bonita aí, viu, pastor? Camisa do irmão Ademir aí, é o último encontro que nós tivemos aí da madrugada com eles aqui no Barra de Jacuípe. É uma alegria tê-lo conosco, irmão Ademir. Vamos lá, abra sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 4. Primeiro acontece o encontro ali, o chamado, né, de Deus ali na sarça com Moisés. Uhum. E depois aqui Deus concede o chamado, de fato, poder para Moisés e libertar o seu povo. Moisés resiste, né, pastor? É interessante que esse capítulo aí mostra. A gente tem sempre uma máxima que a gente gosta de dizer, né? Que Deus não chama os capacitados, mas capacita os que chama, né? Isso. A gente sempre costuma dizer isso aqui, a gente sempre repete isso. E na história de Moisés é uma realidade, né? Você vê aqui que quando Deus chama Moisés, Moisés bota um bocado de dificuldade, se achando incapaz de cumprir a missão para a qual Deus o chamava, né? E ele vai botando a dificuldade após dificuldade. Ah, eu não sei falar. Às vezes a gente pensa que Moisés não sabia falar é porque tinha dificuldade com dicção, alguma coisa, mas não é, porque Moisés estava muito tempo fora do Egito, não é? E aí, de certa forma, quando você passa muito tempo sem usar um idioma, não é? Você 40 pode anos, na verdade, né, ter pastor? dificuldade, 40 anos, né? Então você fica com dificuldade de falar ali e tal. E aí ele coloca todas essas dificuldades, mas Deus vai rebatendo cada uma das oposições de Moisés, né? E finalmente ele aceita o chamado, não é? Ô, pastor Mas Robson, ele estava dizendo, né? me Que permitam. eles não iam acreditar, né? Não iam acreditar aquilo que ele estava falando. E então Deus lhe concede poder, Deus capacita Moisés, né? Pastor Robson, E diga. deixa, o senhor falando aí sobre a questão de ele passou muito tempo, né? Moisés passou 40 anos no Egito como príncipe, né? Conhecia toda a ciência daquele povo, passa agora 40 anos falando com ovelhas. Realmente ele perdeu, perdeu a linguagem egípcia, né? Ele passou. Não é que ele perdeu, ele não deixou né? Porque aquilo que a gente aprende a falar é difícil esquecer, mas tem dificuldade, né? Porque a língua também ela é viva, né? Ela vai mudando, né? Então a pessoa tem dificuldades. Mas Deus rebateu aquela oposição, né? E agora ele capacita Moisés, né? Começa aí com o cajado de Moisés, o bordão, né? Ele coloca para. Deu o que tinha. O que é que Moisés tinha? Moisés era um pastor de ovelhas. Qual era a ferramenta que Moisés tinha? Um cajado, né? Um bordão, um pedaço de pau. Ou seja, Deus tem poder para usar aquilo que você tem na mão. O que é que você tem? O que é que você tem Amém. aí? Quando Deus nos Amém. chama, o que é que você tem? Deus vai usar o que você tem, né? E vai transformar isso num instrumento de libertação. E foi o que aconteceu com Moisés, né? Então Deus perguntou a ele o que é que ele tinha, e ele, o que é isso que você tem na mão? O que é que você tem, meu filho? Eu estou chamando você tem o que aí? Né? E Moisés diz, eu tenho só esse cajado, um bordão. E ele diz assim, lança esse bordão no chão aí, joga no chão. E quando ele jogou o bordão no chão, nós sabemos o que aconteceu, né? A história é bem conhecida, aquela vara se transformou em uma cobra, né? Transformou numa serpente, e Moisés fugia dela. E depois ele disse para Moisés, olha, pega pela cauda, né? E quando Moisés pegou a serpente pela cauda, voltou a ser o seu bordão, né? Depois ele manda que ele bote a mão dentro da sua roupa, né? Coloca a mão aqui. Quando ele coloca a mão que tira, a mão estava leprosa, né? E manda colocar novamente, quando ele tira, estava novamente curada. Então, através desses sinais, Deus disse, é através dessas coisas que você vai libertar o povo de Israel, né? Você vai fazer o primeiro sinal. Se eles não crerem, você fará outro. E se não crerem, fará outros e outros. E nós sabemos, né, que lá no Egito foram 10 pragas que vieram sobre o Egito, caíram sobre o Egito, exatamente quando Deus vai para libertar, né, o povo de Israel. Uma outra coisa interessante aqui, quando ele questiona a questão nunca fui eloquente, não sei falar, não é?
Então Deus disse, vem cá, quem foi que fez a boca do homem, né? Quer dizer, a gente fica sempre procurando desculpa, né? O ser humano sempre procurando desculpa para não fazer, né? Sempre procurando desculpa para não fazer. Quando você não tem uma razão para fazer, você vai ter uma desculpa para não fazer, né? O pessoal sempre coloca, quando você não tem uma razão para fazer, você vai encontrar uma desculpa para não fazer, né? Mas nós precisamos ter razão para fazer a obra. Eu sempre digo, a pessoa sempre, todo mundo, quando a pessoa não vai na igreja, não, eu não fui porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, a pessoa fica botando desculpa a não ter ido, né? Mas quando você tem uma razão para ir, você não deixa de ir. Quando você tem uma razão para ir. Então, quando você tem uma razão para cumprir o propósito de Deus na sua vida, quando você tem uma razão para fazer a obra de Deus, você não vai ter desculpa para não fazer, porque você vai fazer de tudo, só mesmo se você não estiver doente, morto, você não vai. Mas quando você tem uma razão para estar engajado na obra de Deus, então você não vai precisar de desculpas para dizer por que não fez, né? Porque você estará engajado, né? Comprometido com a obra de Deus, né? E ainda tem E é aqueles, né? interessante. Ainda tem aqueles, pastor, que ainda dão desculpa assim, já estou velho, já estou cansado. Moisés tinha 80 anos, Exato. irmãos. É o que eu estou dizendo. Quem não tem razão para fazer sempre terá uma desculpa para não fazer. É Entenda verdade, isso. é verdade. Mas quando você tem razão, é por isso que é sempre importante ter uma razão para fazer, ter uma razão para estar engajado, ter uma razão para tudo aquilo que você faz, ter um propósito, uma razão, né? Por que eu estou aqui? Por que estamos aqui na madrugada, né? Por que vamos à igreja? Por que a gente não está engajado na obra? Porque temos uma razão. Nossa razão é Cristo, né? Nós fomos salvos, nós fomos resgatados, então nós temos uma razão para fazer as coisas, mesmo com dificuldade, mesmo com sacrifício, né? Não foi fácil para Moisés, né? Não foi fácil para Moisés, mas ele ficou dando tanta desculpa que diz o verso 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, não é? Então veja, ele resistiu tanto, Deus chamando, Deus chamando, Deus chamando, Deus falando e ele botando desculpa. Quando Deus dizia uma coisa, ele diz, mas Senhor, mais. Já viu gente que é assim? Eu conheço gente assim, que você vai... A gente que comportou sabe muito bem o que é isso, né? É Quando você está verdade. comportado, você dá a oferta ali, faz... Aí a pessoa, não, mas tem isso. Aí você vai derrubando as barreiras, mas a pessoa, quando ela não quer, ali... É a mesma coisa quando você lida na igreja com o trabalho, né? Então você vai fazendo a convocação e a pessoa, não, mas eu sou, como você disse, eu estou muito velho, né? Não, mas rapaz, eu não sei falar direito, eu não sei ler direito, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Quer dizer, a pessoa fica colocando desculpas. Mas Deus está disposto a nos usar do jeito que estamos Com e Ele vai certeza. capacitar-nos, né? É Eu me verdade. lembro que nós temos lá em Capim Grosso um irmão que era líder da igreja, que ele não sabia ler, era uma pessoa analfabeta, né? Mas ele era líder de igreja, ele pregava não prega, que ele está vivo até hoje, ele prega, ele passa a lição de escola sabatina, dirige igreja, então assim, mas por quê? Se colocava nas mãos de Deus e Deus vai fazendo a obra, né? Então às vezes a pessoa, ela começa a colocar suas limitações, só que a obra não é sua, a obra é de Deus. Se Deus está chamando, então você não precisa temer, né? Porque o Senhor vai capacitá-lo, ele vai lhe dar as condições de cumprir com aquilo que ele chamou, E né? ainda tem Com outro aquilo. detalhe, pastor Rosa, para nós hoje, para nós temos exemplo na Bíblia, isso aqui é um Sim, deles, né? Por exemplo, os grandes homens do passado, os patriarcas, esses homens que nós conhecemos na Bíblia, por exemplo, quando Deus chamou Josué, lembra? Quantas vezes Deus disse para Josué, seja forte, eu estou contigo, ou seja corajoso. Gideão chegou para Deus e disse o quê? Senhor, eu sou o menor, eu sou pequeno, né? exato. Isaías, ai de mim, eu vou morrer. Jeremias foi outro que declarou, não posso, eu não passo como foi que ele falou? Eu não passo de uma Faz uma criança, criança, né? E exato. tantos Então, assim, outros. mas olha, esses são, mas aqueles que reconhecem suas limitações, esses são os que Deus chama, por quê? Porque eles estão Isso, sendo honestos, né? Ele realmente tem limitações. exatamente, pastor. Mas aquele que tem limitação, quando ele se coloca nas mãos de Deus, né? Então o Senhor pode trabalhar através dele, né? Porque ele sabe que ele não pode. Então ele não vai querer se arvorar para fazer aquilo que ele quer. Ele vai se colocar na mão de Deus para ser um instrumento de Deus, né?
porque ele conhece as suas limitações. Mas é interessante que aqui Deus provê um ajudador, né? E é interessante porque isso aqui cumpre aquilo que Jesus fala lá no Novo Testamento, quando ele disse que devemos sair de 2 em 2, né? Porque um apoia o outro, né? O cordão de 2 dobras, de 3 dobras, não se rompe facilmente, né? Então, é interessante essa questão da dupla missionária, né? Olha aí, que ela já está presente no Velho Testamento aqui, né? Quando Deus manda Moisés para ir libertar o povo do Egito, né? Ele lhe dá como companheiro o seu próprio irmão, né? Que Arão tinha ficado no Egito, e Arão conhecia bem a língua, conhecia bem os costumes, conhecia bem as coisas. Ele disse, tudo bem, então eu vou mandar Arão, vai estar te esperando lá, não é? Arão, teu irmão. Eu sei que ele fala fluentemente, olha o que Deus diz. Eu sei que ele fala fluentemente. Então, Arão, ele falava fluentemente o egípcio, né? E então, Deus deu Arão para ser o companheiro de Moisés. Então, nem nossa, no cumprimento da missão, nunca é bom que a gente esteja só, né? Nunca é bom que a gente esteja só, realmente. Deus não enviou ninguém sozinho, Jesus não enviou ninguém sozinho. Sempre a dupla missionária, né? Mais alguém ia com ele, porque enquanto um fortalece o outro, né? Se um cair, diz a Bíblia, o outro ajuda a levantar, A né? levantar, Um aquece o exatamente. outro. Então, é importante que a gente aprenda a trabalhar junto, né? Trabalhar junto. Deus não nos chamou para trabalhar sozinhos, não. E ele deu Arão, e Arão ele disse, olha, ele será com a tua boca, tá certo? E através dele eu vou ensinar o que você deve fazer, né? E ele vai falar por ti ao povo. Ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Olha que responsabilidade, hein? Pensa aí, mano. Tremenda, tremenda, pastor. Olha, Arão vai ser a sua boca, mas você será Deus para Arão. Eu sempre lembro do pastor Ronaldo Oliveira, né? Que ele faz o Reavivados também. E ele diz assim: agora, depois que você faz o demonstração, agora saia e seja Jesus para as pessoas, né? Ele É, gosta muito de repetir isso. é Agora verdade. saia e seja Jesus para as pessoas. E Deus disse para Moisés: você será Deus para Arão, não é? Então ele se coloca aí na posição, né? Deus o coloca como seu representante direto, né? E ele vai. E aí Pastor, temos agora, uma diga. coisa que me chama a atenção, desculpa eu interromper, pastor. Nesse capítulo, o chamado de Moisés, a forma como Deus se apresenta, como Deus convence Moisés. Mas tem uma coisa, pastor, nesse capítulo que me incomoda, me chama a atenção, pastor. É o caso de Zípora. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto, pastor. Hum. Quando Zípora, Moisés está aqui no versículo 24 e 25, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o Sim, quis sim, sim. matar, pastor. Deus chama Moisés, capacita, Hum. você vai libertar, você vai, Arão vai ser, você vai ser o Deus de Arão, né? Como nós já vimos, e agora Deus deseja matar, literalmente aqui, né? Matar Moisés. E Zípora age por conta Mas por que foi? Foi que aconteceu? Foi que houve aí para esse encontro que aparece aí nesse pra- verso 24? Foi que houve? Moisés, ele não cumpre a aliança de Deus com Abraão, a circuncisão. Teve os filhos e não circuncidou os filhos. E Zípora não era israelita, então ela conhecia os costumes, né? Também conhecia, mas ele que deveria ter feito o que tinha que fazer, A não iniciativa era é? dele. Então veja, aqui é interessante isso aqui. O que é que acontece? Deus chamou Moisés do jeito que estava, mas Moisés precisava cumprir a sua parte. Então Deus, ele é justo, entendeu? Deus é justo, ele não omite os erros dos seus servos, né? Mas antes de Moisés ir para tirar o povo do Egito, ele precisava estar em dias com Deus. Ele tinha que acertar a sua casa. Isso é muito sério, Como é pastor. que ele ia chamar os outros para entrar em aliança com Deus se ele mesmo não tinha ainda confirmado a sua aliança? Não é? Como é que ele ia chamar os outros para fazer uma coisa que ele não tinha feito ainda na sua casa, não estava dando o exemplo. Então ele precisava entrar no concerto com Deus, né? E aí Zípora chama ele de marido sanguinário, né? É aquela história que você falou, né? Como ela não era israelita, não é? Então eles não participavam desta aliança, né? Passam a participar agora, e então ela vai e circuncida
o filho, né? Circuncida os filhos. Então, nós precisamos entender que Deus não passa a mão na cabeça do que está errado. Então, Deus te chama, ele te capacita, mas é necessário que você esteja em dias com Deus, né? Que você se alinhe com a aliança e com a vontade do Senhor, ok? Porque o Senhor não condescende com o erro, né? Deus não condescende, mesmo com seus liderados. E isso vai se repetir lá no final da história de Moisés. É, Né? Vocês estão lembrados interessante. que Moisés não entra na Terra Prometida exatamente porque deixou de cumprir toda a vontade de Deus. Né? Quando Deus ordena que ele fale a rocha, ele fere a rocha. E por haver, né, sido provocado e atendido à provocação, porque a gente poderia dizer assim, mas rapaz, depois de 40 anos, daquele povo provocando Moisés todo dia, Moisés perdeu a paciência, mas é isso. Perder a paciência não está liberado, irmãos. Entendeu? Eu me lembro que uma vez tivemos uma situação no encontro de comissão de igreja em que o ancião ele perdeu a paciência com o povo. E ele falou alto e tal, e eu precisei chamá-lo a atenção ali na frente, né? E chamei a atenção, pedi que ele se calasse, e ele, ainda bem que ele me atendeu, ele é até mais velho do que eu, e ele me atendeu, calou, e depois eu o chamei e disse assim, irmão, me perdoe ter repreendido o Senhor publicamente, mas o Senhor, eu e o Senhor, não temos o direito de perder a paciência diante da congregação, porque o Senhor é o ancião da igreja e eu sou pastor. Então, nós não temos o direito, como líderes da igreja, não temos o direito de perder a paciência e tratar o povo como o Senhor fez. Porque assim, quando eu faço isso, eu abro espaço para que todo mundo faça a mesma coisa. Que exemplo eu vou dar? Que exemplo o Senhor vai dar? Não é? Então, a mesma coisa que Moisés. Moisés, lá no momento, lá, como é que ele... Não, ele não podia fazer aquilo. Deus disse, vocês deixaram de me honrar diante do povo. Me desonraram diante do povo. Não é? Então, aqui mostra que Deus ele não condescende com o erro, mesmo nos seus escolhidos, nos seus servos, naqueles que ele chamou para realizar uma grande obra. Né? E então, essa parte final aqui, né, do capítulo mostra Moisés chegando agora lá no Egito, né, para relatar ao povo tudo aquilo que o Senhor tinha dito e como ouvira, né, o chamado, o clamor do seu povo. Né? E juntaram os anciãos, e ali Arão falou ao povo o que Deus tinha dito a Moisés, qual era a missão de Moisés, que Moisés estava vindo para libertar o povo. Né? E a Bíblia diz aqui no verso 31, que o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Né? Então aqui começa o processo de restauração da fé, que é muito tempo, né? Muito tempo do povo lá no Egito, mas não seria fácil essa jornada. Nós vamos ver aí depois no capítulo 5, nos capítulos seguintes, que esse mesmo povo que creu no Senhor naquele momento e o adorou, né? Ficou feliz com a resposta, esse mesmo povo depois vai se revoltar contra Moisés por aquilo que vai acontecer. Porque Deus ia libertar o povo, mas a libertação não seria uma coisa fácil. Não seria uma coisa sem dor. Não é? Então, muitas vezes, nós jogamos a Deus por um milagre, por uma bênção, por uma libertação, e achamos que vai ser uma coisa fácil. Né? Deus vai chegar assim, livra a gente de cara, tira todo mundo da situação, fica tudo de boa. Mas o processo, às vezes, é doloroso, irmãos. Não é assim que acontece. Jesus também veio nos libertar aqui, não foi? Do pecado, porque isso aqui é um tipo da libertação do pecado. Né? O povo de Israel estava escravo do Egito, nós estávamos escravos do pecado. Deus mandou Moisés para libertar o povo, tirar o povo da escravidão de Faraó. Deus mandou Jesus para nos tirar da escravidão de Satanás. Não é? E nós precisamos crer para sermos libertos. Não é? E adorar a Deus, é verdade. Agora você vai ver através dos capítulos seguintes que essa libertação do pecado, assim como a libertação do Egito, não é uma coisa fácil, não. Verdade. Não é sem dor, não é sem dor, não é sem sofrimento, não é sem dificuldade. Por quê? Porque nenhum senhor de escravo liberta os seus escravos facilmente quando ele não quer fazê-lo. Não é? Nenhum senhor de escravo. Se você olhar a história
escravidão, você vai ver que eles tinham aqueles capitães do mato. Lembra dos capitães do mato? Que era o capitão do mato. Quando um escravo fugia, ele ia atrás. Então, o senhor de escravo, ele queria manter os seus escravos ali, a seu serviço, não é? Então, ele não quer perder nenhum dos escravos. Quando alguém chega para tirar o escravo lá, então desperta o ódio do senhor do escravo. E ele vai atrás, ele persegue, ele tenta manter, ele não liberta assim facilmente. Então, nós também, quando estamos escravizados no pecado, assim como o povo de Israel escravizado no Egito, servindo. Aí o capítulo 5 vai falar sobre isso, né? A quem se serve, né? Servindo o faraó, faraó ia perder seus servos assim, de mão beijada, ia deixar aí assim, livremente. Não, vou embora, tá bom, tudo bem, vão lá. Não, não é assim que acontece, né? O diabo também não quer libertar as pessoas que estão escravizadas por ele facilmente, não. Tá certo? As pessoas saem, muitas vezes saem feridas, arranhadas, é isso mesmo, mas saem libertas, salvas, Amém. né? Amém. Isso aqui é Amém. importante. Glória a Então, Deus. essa história é uma história bonita que ilustra a nossa realidade, né? Todo mundo passa pelo êxodo, né? Todo mundo tem que sair de lá, tem que sair do Egito para ir para Canaã. Nós estamos nessa jornada aí, né? Nós já estamos chegando já no limite, chegando às margens do Jordão, né? Para Amém. atravessar e entrar na Canaã celestial. Mas a jornada é dura, nós vamos ver aí. A jornada é árdua, tá certo? E ser liberto das garras do inimigo não é coisa fácil. Para uns, mais difícil do que para outros, é verdade, mas é possível quando nós cremos, né? É verdade, pastor. Na verdade, irmãos, Deus, ele não há equívoco de Deus quando ele nos chama, pastor. Quando Deus nos chama realmente é porque ele pode nos capacitar. Nós aqui nos equivocamos quando, é, é, por dureza de coração, a gente rejeita o chamado para cumprir uma missão específica e importante e especial. Qualquer um poderia fazer o que você faz, mas Deus escolheu você, isso é diferente. Na verdade, pastor, nosso único medo deveria ser o de não viver os planos de Deus. E o que é que nós devemos fazer então? Nos consagrar a Ele. Exato. Estar disponível como instrumento de Deus na mão dele, porque é como o senhor falou agora há pouco, nós estamos caminhando, já estamos à beira do Rio Jordão, já estamos próximo da fronteira, da divisa entre o céu e a terra, e muitos de nós não estamos fazendo ainda o ideal de Deus. Então não há equívoco, irmãos. Nós é que nos equivocamos em não querer fazer o que Deus nos pede. E para fechar, pastor, nós vamos cantar essa linda canção aqui. O senhor quer concluir, pastor, com um comentário ou depois a gente volta? Não só dizer essas duas coisas, né? Que é importante que quando Deus chama, não se preocupe. Se Deus te chamou, ele vai te capacitar. Amém. Ele vai te dar condições de cumprir. Não é, a obra não é sua, não é minha, a obra é dele. É ele quem faz a obra. Ele quer apenas usar-nos como instrumentos, né? Amém. É ele quem vai fazer a obra, tá certo? E ele vai capacitar. E entenda que não será fácil. A obra de libertar pecadores das garras do inimigo é uma obra dura, dolorosa. Muitos já morreram no cumprimento desta missão, entendeu? Mas é a obra necessária para a nossa salvação e daqueles que estão ainda escravizados pelo mal, né? Deus seja louvado. E nós vamos cantar justamente essa música, Nas Mãos do Oleiro, irmãos. Nós vamos cantar essa música, porque nas mãos do oleiro nós somos apenas pó e barro, mas ele nos restaura, nos transforma e seremos utilizados por Deus. Deus tem prazer, querido, de nos usar, de nos colocar na missão, e nós deveríamos, da mesma forma, ter prazer em Vasos de estar honra, vasos de honra. vaso de honra. É isso. É o que nós vamos cantar agora, encerrar a nossa jornada, depois voltaremos com a oração final. Vaso nas mãos do oleiro. Em tuas mãos eu sou nenhum valor, barro sou.
declaramos isso ao Senhor. Como congregação, louvamos o nome dEle e juntos cantamos. Em tuas mãos, louva. Eu sou. É isso que somos, Senhor. Em um valor. Quem sou eu, Senhor? Não sou ninguém. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, crescendo, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego. O Senhor é o oleiro, nós somos barro. Pra ser quebrado e refeito. Dá-nos força, Senhor. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. É isso que nós precisamos. Que o Senhor dê forças a cada um de nós para isso. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. O que é que você tem em suas mãos? Foi a primeira pergunta que o pastor fez, pastor Robson. Coloque tudo nas mãos de Deus, se consagre e deixe Deus conduzir, irmãos. Como disse nosso querido pastor, não é fácil tirar alguém da escravidão do pecado. O inimigo não vai deixar isso barato. Mas ele pode até tentar, né? Mas ele é um derrotado. Se, como foi dito pelo pastor Robson, é sofrido, é dolorido, mas o Senhor nos fará vencedor, irmãos. Por ele nos capacitando e nós confiando nele, sem dúvida nenhuma. Nós sairemos dessa guerra vencedores em nome de Jesus. Foi muito bom, pastor, tê-lo aqui outra vez. É uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Quando eu abro aqui a live, que eu não vejo o pastor, eu digo, eita, Senhor, sou eu de novo. Estamos nós. Deus Louvado seja Deus. abençoe, Deus abençoe a todos vocês, queridos. Lembre-se, irmãos, Amém. eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus que nos capacita agirá em favor de cada um de nós. Deus abençoe a todos. Pastor Robson, um abraço carinhoso. Esteja conosco Amém. mais uma vez, orando e encerrando a nossa jornada de hoje. Pronto. Eu gosto sempre de lembrar de uma frase, Mário, que eu ouvi de dois pastores, dois Luiz, não é? Que foram. Um foi meu professor, outro foi meu colega lá na revalidação. O pastor Luiz Nunes, né? Que ele dizia, não há salvação sem sacrifício, né? E o pastor Luiz Gonçalves, né? Que dizia a mesma coisa, não há salvação sem sacrifício, né? Então, salvação envolve sacrifício, não só o de Jesus, mas daqueles que saem também para resgatar, envolve sacrifício, né? Amém, Temos que estar amém. dispostos a sacrificar, né? Deus seja Temos que estar louvado. dispostos. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Louvado seja o Teu nome por Tua graça e misericórdia,
que mesmo sendo pecadores, falhos, defeituosos, incapazes como somos, o Senhor nos escolheu para fazer parte desse grande projeto, o maior projeto do universo, que é a salvação das almas. Por isso, Senhor, nós te louvamos e queremos suplicar a ação poderosa do Espírito Santo em nossa vida, para que sejamos dispostos a nos colocar em tuas mãos, permitindo que o Senhor nos use como teus instrumentos para libertar almas do cativeiro do inimigo. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, e nos encha com o poder do Espírito Santo, para que possamos levar esta mensagem e assim fazermos parte desses obreiros chamados como teus cooperadores nesta grande obra de salvação que acontece em nosso planeta. E que nós sejamos úteis à tua causa, que não tenhamos desculpas, mas razões para fazer, razões para aceitar o teu chamado, razões para colocar-nos em tuas mãos e deixar que o Senhor nos use poderosamente, como vaso de barro, frágeis. Às vezes nos quebramos, mas que o Senhor nos refaça e nos torne vaso de honra. Que a glória seja tua, que a missão seja compartilhada e que nós possamos ser úteis a esta causa e ter a alegria de ver muitas pessoas sendo resgatadas para o teu reino. Usa-nos, portanto, neste dia. Faz de cada um de nós um instrumento poderoso de salvação para a glória e louvor do teu nome. Dá-nos a tua bênção, Senhor, e que nós possamos ficar tranquilos, nos colocando em tuas mãos e sabendo que certamente o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que prometeu a cada um de nós. Dá-nos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Um abraço carinhoso, meu querido amigo, pastor Robson. Deus é contigo. Que Deus traga Abraço, bênçãos amigo. sem medida na vida de todos vocês. A gente se encontra na próxima quarta-feira em Amém. mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço carinhoso. Deus abençoe ricamente a todos vocês. Um grande abraço.